Olá, uma ótima tarde. Eu sou Gabriel Monteiro e te atualizo agora com as principais notícias deste sábado, dia 23 de agosto. Olha só, para você que está curtindo o calorzinho em São Paulo, infelizmente vou ter que estragar o teu final de semana. Uma frente fria vinda do sul vai derrubar a temperatura no estado inteiro neste final de semana. Duda Cambraia tem os detalhes ao vivo. Agora que eu estava conseguindo curtir um calorzinho, Duda, não vai ser uma felicidade duradoura? Conta mais pra gente. Boa tarde, Gabriel. Pois é, eu até abandonei o blazer. Hoje está muito quente aqui em São Paulo, com máxima prevista de 32 graus. Mas como você disse, o tempo muda bruscamente a partir de amanhã. Domingo, a mínima prevista é de apenas 15 graus na capital. Segundo a Defesa Civil do estado de São Paulo, a maior parte afetada do estado é a faixa leste do estado de São Paulo. Essa região também pode acabar sofrendo com algumas chuvas pontuais durante ao longo da semana, dessa próxima semana, a gente registra essas temperaturas abaixo do normal. A gente conversou com alguns meteorologistas que explicaram que a gente já passou por 5 ondas de frio apenas nesse inverno e corremos o risco de passar por mais uma onda de frio até a chegada da primavera. A onda de frio é aquele fenômeno quando as temperaturas registradas são 5 graus abaixo da média esperada pelo período por no mínimo 5 dias consecutivos, Gabriel. Ou seja, hora de tirar os casacos do armário e dar tchau para essa temperatura quente aqui em São Paulo, Gabriel. Casaco, Duda. Meu resfriado começou no frio, passou pelo calor, agora vai voltar para o frio de novo. Contamos contigo ao longo do dia com mais atualizações. Se aqui em São Paulo a temperatura está caindo, lá em Brasília continua fervendo. A Procuradoria-Geral da República tem até segunda-feira para se manifestar sobre a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao descumprimento de medidas cautelares. Carol Rosito traz detalhes para a gente. Boa tarde, Carol. Oi, Gabriel. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos. Olha, depois da manifestação da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que esclareceu ali algumas questões em relação ao descumprimento das medidas cautelares, agora é a vez da Procuradoria-Geral da República também se manifestar. O ministro relator Alexandre de Moraes deu esse prazo de 48 horas para a PGR analisar o que foi dito pela defesa e também trazer ali as suas conclusões. Só depois disso, Moraes vai decidir se mantém ou não a situação do ex-presidente que está em prisão domiciliar, se aceita ali os esclarecimentos da própria defesa, né, podendo inclusive alterar converter a prisão ou até acatar o próprio pedido da defesa que solicitou que fosse revogada a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem, a defesa publicou um documento com 12 páginas negando que Bolsonaro tenha descumprido medidas cautelares, negou ali que ele descumpriu em relação ao uso de redes sociais, em trocas de mensagens e que até havia uma expectativa, um plano de fuga sendo construído, dizendo que isso tudo não existiu, foi a justificativa da defesa. Portanto, agora a gente segue acompanhando a expectativa desses próximos passos com a manifestação da PGR. Valeu, Carol. Um bom trabalho para você. Nos destaques internacionais, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que os países do sul global devem pressionar a Rússia para um acordo de paz. A declaração atinge diretamente o Brasil, que mantém relações com Moscou. Quem explica para a gente é a correspondente em Nova York, Priscila Yazbek. Oi, Pri. Bem-vinda. Boa tarde. Oi, Gabriel. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham na CNN. Neste sábado, Volodymyr Zelensky, então, participou de comemorações do Dia da Bandeira, que é um feriado sobre a identidade nacional. E durante as comemorações ele falou que os ucranianos não vão ceder território à Rússia, que é algo que a Rússia exige para chegar a um acordo de cessar-fogo. E aí ele disse que os russos estão fazendo de tudo para não chegar a um encontro com a Ucrânia depois daquela possibilidade que foi aventada, inclusive, pelo presidente Donald Trump, de um encontro trilateral entre ele, o presidente Volodymyr Zelensky, o presidente russo Vladimir Putin, e depois de fazer uma ligação com o presidente da África do Sul por telefone, Volodymyr Zelensky fez uma postagem nas redes sociais pedindo pressão dos países do Sul global justamente para tentar chegar a um acordo com a Rússia, para tentar chegar a uma solução do conflito
conflito, ele falou o seguinte, que é importante que o Sul global envie sinais relevantes e empurre a Rússia em direção à paz. Lembrando que os países do Sul global hoje em dia é um conceito amplo que engloba aqueles países que não fazem parte do grupo das grandes potências ocidentais. Isso inclui Brasil, China, Índia, que são grandes compradores de energia russa. Eu volto com você, Gabriel. Valeu, Pri, pelas informações. Contamos contigo ao longo da programação. Milicianos e reservistas do Exército da Venezuela começam a se apresentar a partir de hoje aos quartéis do país. Eles foram convocados por Nicolás Maduro. O objetivo, segundo o líder chavista, é garantir a soberania e a integridade territorial do país em meio à tensão com os Estados Unidos. Mariana Janjacomo tem os detalhes. Durante a semana, Nicolás Maduro anunciou o envio de mais de 4 milhões de milicianos a diversas cidades, como parte do que chamou de um, abre aspas, plano de paz, fecha aspas. O ditador venezuelano afirmou que a união do poder popular, do poder militar e do poder policial é a garantia da vitória. A Milícia Nacional Bolivariana é um braço das Forças Armadas da Venezuela, que foi criada originalmente pelo ex-presidente Hugo Chávez para complementar o trabalho dos militares. Os milicianos são normalmente voluntários que recebem armas e treinamento básico. Os agentes atuam em atividades como segurança interna, defesa do território e apoio de projetos sociais do governo. Críticos alegam que os milicianos são paramilitares usados pelo governo para controlar a população. O uso da milícia para fins de repressão política também é citado em documentos da missão da ONU. A movimentação na Venezuela acontece no momento em que navios militares americanos se deslocam para a costa do país, em uma demonstração de força incomum. Os Estados Unidos afirmam que o objetivo da operação é combater o tráfico de drogas. Maduro diz que isso é uma desculpa. O governo americano não confirma o paradeiro dos navios. As informações são de que seriam pelo menos 4.000 marinheiros e fuzileiros navais envolvidos na operação. Os Estados Unidos também designaram o Cartel de los Soles uma organização terrorista e aprovaram que o Pentágono use força militar contra cartéis com essa designação. Os americanos afirmam que Nicolás Maduro é o líder do cartel e oferecem uma recompensa de 50 milhões de dólares por informações que levem à prisão dele. Já o regime venezuelano diz que a presença militar dos Estados Unidos nas águas do Caribe e da América Latina ameaça a paz na região. Essas foram as principais notícias deste sábado e nós voltaremos com mais atualizações ao longo da programação aqui na CNN. Até já!